Podcast do Transporte. No podcast do Transporte número 16, você vai ouvir: onde está o dinheiro que todo setor quer para avançar com o transporte de passageiro? Um pedaço do mapa da mina está aqui com Marcelo Mitterhoff, do BNDES. Em 2023 e 2024, o banco tem uma estimativa de desembolsar 10 bilhões de reais, sendo que esses desembolsos estão associados a investimentos que devem ser, no total, entre 20 e 25 bilhões. Isso mostra que a gente está tendo uma recuperação do investimento no setor de mobilidade urbana. O BNDES já autorizou 2 bilhões e meio para a capital de São Paulo colocar mais de 1.000 ônibus para rolar. E está feliz por matar 3 coelhos com uma só canetada. Melhorar o transporte é só uma parte. O BNDES está muito satisfeito de fazer essa operação com São Paulo, porque a eletrificação ela é tanto pela questão da descarbonização, né, de reduzir as emissões, quanto para que seja o indutor da indústria brasileira, para que ela continue tendo mercado no exterior. A tarifa zero está chegando em municípios cada vez maiores e mais estratégicos. Nosso editor, Adamo Bazzani, foi conferir a novidade diretamente em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e a gente bateu um papo sobre os resultados. Antigamente, quando você falava de tarifa zero, o empresário, principalmente nas médias e pequenas cidades, torcia o nariz. Hoje já tem uma postura diferente. Eles veem o tarifa zero não mais como um problema ou um desafio, mas como uma solução. Indo das ruas para as estradas, a Abrat está divulgando os resultados de uma pesquisa que mostra o quanto melhorou a avaliação dos transportes intermunicipais e interestaduais até hoje, como conta a própria porta-voz Letícia Pineschi. Em primeiro lugar, a percepção de segurança do transporte rodoviário, que de 67% cresceu para 82%. O atendimento, e aí a gente fala de motorista e de outros funcionários da empresa, que na comparação entre as duas pesquisas vai de 71% para 86%, e no quesito inovação e adaptação a novas plataformas de vendas online, subiu a satisfação de 69% para 80%. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Alô, alô! Chega agora ao seu ouvido a edição número 16 do Podcast do Transporte, e que vem hoje para falar de um assunto muito caro a todos nós, e mais ainda para quem lida com os transportes, e que se chama dinheiro. Tem dinheiro para investir na mobilidade urbana? Qual é o montante disponível? E o que dá para fazer com essa grana? Quais são os caminhos para que as moedinhas cheguem para multiplicar os negócios, turbinar nossa economia, melhorar a vida dos passageiros e fazer nossas cidades e estradas mais seguras, mais úteis e mais resilientes? Fiquem com a gente! Podcast do Transporte. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. O gato não comeu dinheiro. E quem esteve na Arena NTP bem viu que dinheiro existe e está pronto à espera de projetos bem feitos. Quem demonstrou isso foi Marcelo Mitterhoff, economista de carreira do BNDES desde 2002 e que representou o banco na abertura solene da Arena. E também conversou com exclusividade aqui com o podcast do transporte sobre, claro, ele, o dinheiro, crédito para o setor de mobilidade. Mitterhoff apontou uma retomada dos investimentos, mas também a existência de um degrau entre a necessidade e a disponibilidade de fundos, mas avalia que tem espaço na economia brasileira para zerar esse saldo negativo. A carteira atual do BNDES é de 52 bilhões de reais. Isso envolve tanto recursos já desembolsados como recursos de projetos que têm valores a desembolsar. Nos últimos 10 anos, o banco desembolsou 30 bilhões
para a mobilidade urbana. Esses valores não incluem os financiamentos a ônibus, que são feitos pela rede de agentes financeiros do BNDES e é feito, portanto, de maneira indireta. São somente os projetos de financiamento direto que o BNDES foca a sua atuação em projetos de média e alta capacidade. Então, é trem de subúrbio, BRT, VLT e metrô. É basicamente com isso que o BNDES foca esse tipo de atuação. Em 2023 e 2024, o banco tem uma estimativa de desembolsar 10 bilhões de reais, sendo que esses desembolsos estão associados a investimentos que devem ser, no total, entre 20 e 25 bilhões. Isso mostra que a gente está tendo uma recuperação do investimento no setor de mobilidade urbana. Mas as estimativas do banco apontam para uma necessidade de 25 a 30 bi por ano, ao longo de 20 anos, para a gente conseguir suprir o déficit de mobilidade urbana. Ou seja, a gente tem mais que dobrar o nosso esforço de investimento. Isso não é um esforço trivial. Em relação ao PIB, nós estamos falando de alguma coisa, esses 30 bi é alguma coisa como 0,3% do PIB. Ou seja, cabe na economia brasileira fazer esse esforço para algo que é tão central na qualidade de vida das pessoas. Nesse clima de retomada, recentemente houve um anúncio muito importante de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, em relação à aprovação de um financiamento para a eletrificação dos ônibus em São Paulo por meio do Finame Direto, um tradicional produto do banco para aquisição e comercialização de máquinas e equipamentos de fabricação nacional. E como demos no Diário do Transporte, a capital paulista vai poder combinar empresas credenciadas pelo BNDES em todo o processo. A BYD, que tem planta em Campinas, a Eletra, que fabrica seus ônibus em São Bernardo do Campo, a Marco Polo em Caxias do Sul e ainda a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Mas tudo indica que em breve a Volvo também entra nesta lista de credenciados. Agora, o economista do BNDES, Marcelo Mitterhoff, lembra que esse crédito para a Prefeitura paulistana adquirir ônibus elétricos tem mais de um uso. Ele vem ajudar a descarbonizar o transporte, melhorar o serviço de mobilidade na maior cidade da América do Sul e ainda ajuda a turbinar nossa indústria fabricante de ônibus, que tem uma sólida tradição como exportadora. A diretoria do BNDES aprovou uma operação de 2,5 bilhões de reais para financiar a compra. Aí vai variar um pouco, dependendo do valor do ônibus, de 1.000 a 1.300 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Essa é a primeira grande operação de eletrificação de frota. E a gente sabe que São Paulo, com a importância econômica que ela tem no Brasil, ela tem uma capacidade de realizar isso diferente das outras cidades. São Paulo é a única cidade que consegue subsidiar de maneira relevante a tarifa e isso facilita muitas coisas. O BNDES está muito satisfeito de fazer essa operação com São Paulo porque a eletrificação ela é tanto pela questão da descarbonização, né, de reduzir as emissões, quanto para que seja um indutor da indústria brasileira, para que ela continue tendo mercado no exterior. Mais da metade dos ônibus do México para baixo, as Américas, foram produzidos no Brasil. A gente não pode deixar que isso caia, a gente não pode perder esse mercado, né? Então, a eletrificação é o caminho para isso. Mas também é o caminho para... A gente também tem que aproveitar a mudança tecnológica para melhorar os serviços prestados ao cidadão. Então, é uma oportunidade para a gente pensar em novos modelos de prestação de serviço e o BNDES também está disponível para as cidades, que as cidades busquem para que a gente estruture concessões e PPPs. Ouviu aí? Tem dinheiro do BNDES à espera das cidades que apresentarem projetos. Então, gente, tá na hora de colocar as prefeituras e as secretarias de mobilidade para se mexerem, para investigarem bem as possibilidades de acesso a crédito por meio do Finame Direto do BNDES na mobilidade baixo carbono, que passou a admitir financiamento para a compra de ônibus elétricos por municípios. Mas de volta à nossa exclusiva com Marcelo Mitterhoff, o economista do BNDES falou com a gente também sobre o amplo estudo que começa já no ano que vem como foco em 21 regiões metropolitanas espalhadas por todas as regiões do país e que tem como objetivo encontrar soluções de mobilidade para os nossos grandes centros urbanos. Às vezes a gente não consegue investir porque a gente não consegue estruturar o projeto.
Isso não é só no transporte, não. É uma deficiência generalizada e são as coisas que a gente tem que enfrentar para desenvolver o país, né? E, nesse sentido, o BNDES está fazendo agora um projeto que a gente chama de FEP Mobilidade Urbana. FEP é o Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES, que são recursos não reembolsáveis que servem para fazer estudos estruturantes. Então, ele conta também com apoio não reembolsável do KfW da Alemanha e da AfD francesa. E vão ser avaliadas 21 conurbações com mais de 1 milhão de habitantes em todo o país. Então, ali são avaliações que a gente chama de pré-viabilidade, que é quando a gente avalia as alternativas. Às vezes, a solução pode ser um corredor de ônibus, às vezes é um BRT, às vezes é o metrô com ônibus, é o trem de subúrbio. Então, para fazer essa avaliação que a gente chama de pré-viabilidade, o banco, junto com o KfW e a AfD, está botando em prática esse projeto que conta com muitas parcerias do Ministério da Cidade, da NP Trilhos e outros. E a gente espera que isso gere soluções e que o banco também possa trabalhar como estruturador para oferecer esse serviço. No final do ano passado, a gente teve o primeiro projeto que foi da CBTU BH, que foi a mercado com a estruturação do BNDES. Tem outros na carteira e a gente espera buscar muito mais, porque essa é uma atuação que, embora não seja o núcleo de negócios do banco, ela é muito importante como desenvolvimento de política pública. Atenção para a chamada: Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre estão na lista desse estudo bancado pelo Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES, que começa no ano que vem e que deve apontar alguns novos caminhos para a mobilidade dos grandes centros urbanos do país. E fique ligado aqui no podcast do transporte, que a gente com certeza vai seguir com atenção os caminhos desse estudo e destes dinheiros do BNDES. Podcast do Transporte. A gente aqui fala muito de transporte urbano de passageiros, que leva e traz gente nas cidades do país. Mas não deixa de prestar atenção a este gigantesco mercado do transporte pelas estradas, que pelos dados da ANTT, do Ministério dos Transportes, conduziu mais de 14 milhões de pessoas só no primeiro semestre deste ano, acredita? Pois é, a ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros, atenta a esse imenso ir e vir de passageiros, vem fazendo pesquisas sobre a satisfação dos usuários de transporte rodoviário interestadual para entender melhor os clientes dos seus associados. Uma rodada da pesquisa foi feita no final de setembro em Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E é Letícia Pineschi, porta-voz da ABRAT e operadora do setor, quem nos conta os detalhes desses resultados, comparando esta nova rodada com dados de 2018, portanto, na pré-pandemia. As boas novas que essa pesquisa nos traz é com relação, em primeiro lugar, à percepção de segurança do transporte rodoviário, que de 67% cresceu para 82% no índice de percepção de segurança, satisfação. O atendimento, e aí a gente fala de motorista e de outros funcionários da empresa, que na comparação entre as duas pesquisas vai de 71% para 86%, e no quesito inovação e adaptação a novas plataformas de vendas online, onde o site das empresas de ônibus ou o canal de vendas, o e-commerce online, onde as empresas ofertam suas passagens, subiu a satisfação de 69% para 80%. Acredito que esses três aspectos sejam muito relevantes para nortear aí a nossa avaliação de como foram os últimos anos e o que a gente tem ainda pela frente, até para melhorar, quem sabe bater 100%. É difícil, né? Mas é uma meta. A pesquisa avaliou 9 itens: o atendimento dentro do ônibus, os sites das empresas, a segurança em todos os sentidos, os serviços de informação, o atendimento nos guichês, a oferta e o preço das passagens e, por fim, a qualidade das paradas.
disso tudo, a melhor pontuação ficou exatamente com atendimento dentro do ônibus. E a porta-voz da Abrat, Letícia Pineschi, tirou o chapéu para os motoristas e também para o investimento que as empresas vêm fazendo nesse profissional. É o nosso comandante, né? Ele comanda, ele é a autoridade máxima ali naquele momento, dentro daquele veículo. E como autoridade máxima, ele tem que ser perito, calmo, passar confiança, mas ele precisa também solucionar muitas vezes conflitos. Hoje o profissional ele é cuidado, ele não é somente treinado para ser um perito ao volante, mas ele é treinado em aspectos de segurança, em aspectos psicológicos no trato com passageiros, ele é cuidado também no quesito particular da saúde dele, da saúde inclusive financeira. Muitas empresas fazem consultorias de finanças para ajudar o motorista ali a sanear as contas do lar, para que ele, de fato, trabalhe com a cabeça no trabalho e não preocupado com o que está acontecendo na vida financeira ou na casa dele. Ainda em termos de atendimento, a pesquisa encomendada pela Abrat, realizada pela Vox Populi no final de setembro, revelou um desempenho muito bom por parte tanto do pessoal dos guichês quanto da presença online das empresas que fazem transporte interestadual. Então a gente perguntou para Letícia Pineschi, porta-voz da entidade, o que criou, afinal, esse diferencial positivo. Na realidade, hoje nós temos um profissional que ele é treinado em diversas modalidades de atendimento. Ele atende também pelo WhatsApp, ele atende também tirando dúvidas quanto ao itinerário, tirando dúvidas quanto à cidade na qual a pessoa está chegando. Ele fala sobre algumas atrações das cidades, isso é inevitável. Ele está transportando pessoas para viagens que eventualmente são turísticas. Então, essa recepção, ela precisa ser mais do que apenas um emissor de bilhete de passagens. Você precisa ser uma pessoa que saiba vender o produto, o serviço adequado para aquela pessoa. A questão hoje não é apenas a venda, mas toda a jornada do passageiro. Desde a busca por passagens, a precificação dinâmica dentro do site, ou até mesmo essa também nas rodoviárias, que incentivam as compras antecipadas, o acompanhamento de toda a jornada do passageiro, o saque, o bot de conversas do Fale Conosco, o CRM que envia novas mensagens para os passageiros, informando das promoções, das novidades, linhas novas, horários novos, serviços extras, horários promocionais. Isso tudo dentro de uma jornada mais digital. O passageiro não vai ter contato com o serviço apenas quando ele chega na rodoviária ou quando ele vai embarcar, mas ele cria um relacionamento com a empresa. E a qualidade do site também hoje das empresas é visualmente perceptível, que se elevou em grande parte. Talvez por isso essa avaliação do atendimento online ter subido. O que também pontuou muito bem na pesquisa de satisfação dos usuários de transporte rodoviário interestadual foi a segurança. E a gente destrinchou o assunto com a porta-voz da Abrat, Letícia Pineschi. Em relação ao transporte nacional, talvez esse seja o item mais importante, porque a gente sabe que as estradas do Brasil ainda produzem muitas vítimas, infelizmente, em vésperas de feriado, em épocas de alta demanda. Talvez essa seja a maior preocupação do empresário, do operador de transporte, a segurança do passageiro na estrada. E isso compreende não apenas o treinamento que ele dá ao motorista, o equipamento de ponta, o veículo com toda a tecnologia empregada, mas especialmente porque a estrada como um todo, ela é um risco a partir do momento em que a sua segurança não depende só de você, ou só do seu equipamento, ou só da sua equipe. Ele depende também do comportamento alheio e do comportamento do passageiro de cumprir com a parte dele. Não viajar sem o cinto de segurança, evitar se movimentar dentro do ônibus, especialmente em estradas mais sinuosas, mas com certeza a melhora na percepção de segurança do ônibus é um ponto de muita satisfação do operador de transporte nacional, porque o quanto se trabalha para isso
É muita coisa, se trabalha demais para isso e é muito bom saber que o passageiro percebe esse esforço e que se sente seguro dentro do ônibus. E quem quiser conferir mais a fundo os resultados dessa pesquisa sobre a satisfação dos usuários de transporte rodoviário interestadual, pode visitar o site www.abrate.org.br e fazer o download do material completo por lá, claro que de graça. Repito, www.abrate.org.br. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Podcast do Transporte. E a tarifa zero está pegando mesmo. Agora foi no C do ABC Paulista, São Caetano do Sul. Cidade industrializada com índice de desenvolvimento humano bem alto. Até onde a tarifa zero pode chegar? Quais os prós e contras? Eu conversei com meu parceiro, editor-chefe do Diário do Transporte, Admo Bazzani, que andou pelos ônibus de Sanca e bateu um papo comigo sobre os resultados. Isso mesmo, Pelege, ouvintes do podcast Transporte, tarifa zero em São Caetano do Sul, que começou no dia 1º de novembro de 2023. A prefeitura já disse que o custo, a estimativa de custo mensal é de 2,9 milhões de reais. Dia 2 foi feriado de finados e a gente usou tarifa zero na sexta-feira, dia 3, que foi uma emenda de feriado. Foi por volta de 9 horas da manhã, ou seja, já não tinha mais o horário de pico. Lembrando, novamente, era uma emenda de feriado, porém um dos ônibus estava já com uma lotação praticamente de banco, saindo do terminal São Caetano. A gente foi na linha 3 em direção ao Barcelona. A gente conversou muito rapidamente com o motorista, ainda era o terminal, o veículo ainda estava parado, e ele falou que num horário daquele, numa emenda de feriado, o ônibus estaria mais vazio, quando da época se cobrava R$5 de cada passageiro. O ônibus muito bom, com Wi-Fi, com carregador USB, o da ida sem ar-condicionado. Da volta com ar-condicionado, a gente voltou num outro ônibus da linha 02, o circular Vila Nova Gerte, até a Avenida Goiás, que é a principal avenida de São Caetano do Sul, já um ônibus com ar-condicionado, um ônibus mais moderno ainda. Conversamos com passageiros e 11 passageiros a gente conversou, tanto na ida quanto na volta, de uma maneira informal, batendo papo. 5 deles falaram que não sairiam de casa, não pegariam ônibus, não pegariam transporte se não fosse o tarifa zero naquela emenda de feriado. Que mostra também o seguinte: o reflexo não só na ida do trabalho para casa, da escola para casa, para a faculdade, mas também as pessoas usando o ônibus para outras atividades, para diversão, para lazer, para visitar a namorada, visitar o parente. Uma coisa que chamou também a atenção no tarifa zero em São Caetano do Sul: a VIP, Aviação Padre Eustáquio, que é a concessionária da cidade, ela vai receber por passageiro transportado, ou seja, tem a catraca no ônibus, o validador está desligado, mas a pessoa ela é obrigada, até o motorista orientava isso, ela é obrigada a passar pela catraca, a não ser, claro, em casos de limitações físicas que a pessoa não conseguiria já fazer isso com tarifa ou sem tarifa. São esses aspectos que chamaram bastante a atenção. Lembrando que a prefeitura estima um aumento de cerca de 50% na demanda de passageiros em São Caetano do Sul no sistema municipal. Tanto é que a empresa, por causa do tarifa zero, claro, tanto é que a empresa VIP, ela operava com 48 ônibus, já aumentou a frota, agora são 54 ônibus em operação, inclusive chegou até a alugar alguns ônibus da Benfica de Barueri, até comprar ônibus novos. Para quem não conhece São Caetano do Sul, Bazzani, qual o tamanho da cidade de São Caetano para dar uma noção melhor da magnitude desse projeto?
De acordo com o IBGE, o último censo, agora de 2022, aproximadamente 165 mil habitantes tem São Caetano do Sul. Como você falou, o INDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, para muita gente que não está habituada ainda com as siglas, é um dos maiores do país, não só do estado de São Paulo, quer dizer, uma renda alta das pessoas, porém, o ABC Paulista, vale ressaltar, é uma região muito conurbada. Cidades são praticamente juntas, uma avenida começa numa cidade e termina na outra cidade, né? Então, muita gente trabalha em São Caetano. Lembrando também que, segundo a prefeitura, São Caetano hoje é a maior cidade do estado de São Paulo em termos de população a aderir ao Tarifa Zero. O Tarifa Zero em São Caetano não é só para morador de São Caetano, tanto é que eu sou morador de Santo André, uma cidade do lado, né? Fui de trem, depois fui de trólebus até o trem, depois do trem até São Caetano, né? Paguei o trólebus do corredor ABD, o trem, paguei normalmente. Em São Caetano do Sul, eu como morador de Santo André, ninguém perguntou onde eu moro, ninguém perguntou a minha idade, ninguém perguntou a minha condição financeira, né? Simplesmente cheguei e entrei, passei a catraca e usei sem nenhuma restrição e sem também restrição, obviamente como não tem um cartão, né, sem uma restrição de embarque e desembarque. Se na mesma avenida eu quiser pegar 3 ônibus, eu posso pegar. Talvez essa seja a grande questão para 2024. Se a ideia da Tarifa Zero vai pegar, vai se espalhar pelo país, até porque os empresários, os concessionários, já mudaram de posição, né, Adamo? Antigamente, quando você falava de Tarifa Zero, o empresário, principalmente nas médias e pequenas cidades, que por enquanto parece ser as mais fáceis de implantar, torcia o nariz, que Tarifa Zero? Só que o que começou? O ônibus perder passageiro. Mais e mais. Aplicativo hoje, você pega um Uber ou 99, se você está em 3 pessoas, dependendo para onde você vai, sai mais barato do que cada um pagar a sua passagem. Muitos empresários hoje já têm uma postura diferente. Eles veem o Tarifa Zero não mais como um problema ou um desafio, mas como uma solução. E empresários do interior paulista entraram em contato e eles vão pedir reuniões para seus respectivos prefeitos para estudar a possibilidade de Tarifa Zero. Porque hoje o modelo tarifado, que a pessoa vai lá, passa a catraca, paga lá para o cobrador ou para o motorista, quase não tem mais cobrador, já é um modelo superado em vários sistemas que estão perdendo passageiro e que não estão sustentando esse sistema. Agora, uma coisa importante é que Tarifa Zero não é a mesma coisa que passagem de graça, porque no fundo são os impostos que bancam o custo do deslocamento. São Caetano do Sul, a gente teve acesso, está lá no Diário do Transporte, o decreto na íntegra, mostrou algumas fontes de custeio desse Tarifa Zero, entre as quais que está gerando uma certa polêmica, multas para trânsito, uma certa polêmica jurídica. Será que multa para trânsito pode ser, do ponto de vista legal, pode ser usado para o Tarifa Zero? Essa é uma outra discussão. Mas o interessante que me chamou a atenção foi a reação positiva de empresários que antes criticavam Tarifa Zero, antes criticavam até a redução da tarifa, né? As gratuidades. Levando em consideração o Tarifa Zero agora como uma possibilidade de solução. Um ponto fundamental aí no Tarifa Zero é o desenvolvimento econômico, a possibilidade de dinamizar a economia local. Por exemplo, as empresas vão economizar uma fortuna com Vale Transporte. E numa cidade conurbada como é São Caetano, isso também vira um diferencial para a contratação de moradores da própria cidade. Para você ver que o Tarifa Zero vai muito além da mobilidade, da poluição, de tirar carro da rua. Tem todo esse aspecto de você se sentir pertencente à sua cidade, mas ao mesmo tempo aspecto em relação a emprego e renda. Podcast do Transporte. Do que eu pesquei nas matérias de hoje, parece que o dinheiro dos financiamentos apareceu e os fabricantes, operadoras, prefeituras e estados vão poder fazer o que precisa neste momento: melhorar o transporte de passageiros pelas estradas do país. Mas tem um obstáculo daqueles bem quebra-molas pela frente: o projeto. Porque a gente tem um histórico de projetos feitos às pressas sem prestar atenção a todas as questões, como se não houvesse amanhã. Aí tem obra parada, dinheiro mal gasto, gente que não dá conta do acordado e quebra. Enfim, a gente tem visto isso por aí afora. Quem sabe assim,
saiam definitivamente de moda os projetos que só servem de palanque eleitoral e que logo depois viram trambolhos ou obras inacabadas, veículos tomando poeira e por aí vai. A vantagem é que agora o Brasil e agentes internacionais estão pensando não apenas em dar o dinheiro, mas em ensinar a pedir, criar projetos sustentáveis que pensem na cidade, nas pessoas e no meio ambiente. Ensinar a pescar. Pescar aquelas garoupas que são o peixão que aparece na nota de 100. O podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, com apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E eu, Alexandre Pelege, agradeço sua escuta e seu interesse e carinho em meu nome e também de meu parceiro Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, da OTM Editora. Lembrando ainda que continuamos repercutindo aqui a cobertura especial que fizemos do Congresso de Mobilidade Arena ANTP 2023. Gostou do conteúdo? Então dá nota 5 pra gente no Spotify, combinado? Também adoramos receber seus likes, seus cliques, suas seguidas, aqueles seus joinhas e, claro, seu compartilhando do nosso material e link com sua turma toda. Porque é assim que você ajuda o podcast do Transporte a crescer e continua distribuindo conteúdo importante e interessante sobre o setor de transporte de passageiros no Brasil. A produção desse podcast do Transporte é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, texto de Fátima Mesquita e Lala Moreira, o mestre que edita nossos áudios. No backstage, fazendo a máquina funcionar direitinho e redondinho, temos ainda Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. E você sempre ouve aqui também a locução da voz maviosa de Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com